Bom, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Bem-vindos à sessão do órgão especial do Tribunal de Justiça, dia 11 de março. E eu saúdo todos os meus colegas de órgão especial presentes. Saúdo também o Dr. Procurador de Justiça, Tonilo Espínola Salgado Filho, o Dr. Procurador de Justiça, Sérgio Turra Sobranho, e saúdo os advogados presentes. E também saúdo com especial alegria os familiares do desembargador Fábio Monteiro Gouveia. E lembrando que hoje nós temos nessa sessão algumas homenagens que nós faremos. Nós homenagearemos inicialmente a última sessão do desembargador Fábio Monteiro Gouveia. E lembrando que, eu estou vendo aqui, Fábio, Vossa Excelência entrou no concurso número 143. Parabéns. Isso, portanto, um dos desembargadores mais antigos de carreira, e ele passou por inúmeras comarcas, tomou posse em 1978, portanto se aposenta com quase 50 anos de efetivo exercício na magistratura, passou por inúmeras comarcas, e eu saúdo especialmente a sua esposa, a doutora Silvia Maria Prestes de Melo do Amaral, e saúdo também o seu filho de coração, seu filho de afeto, Paulo de Tarso Amaral. E vejo também o desembargador Francisco Bruno, também aqui presente, o desembargador Roberto Macraque, também presidente da sessão de Direito Privado, o desembargador Carlos Moderado, o desembargador Roberto Solimini, o desembargador Luciana. E, Fábio, eu quero dizer o seguinte, que nesses quase 50 anos de carreira, eu conheci há muito tempo, desde que praticamente eu entrei na magistratura há 40 anos atrás. Vossa Excelência já tinha quase 10 anos de judicatura, e mais do que um colega de magistratura, Vossa Excelência foi sempre um amigo, um colega extremamente leal, estimado por todos, e a estima e o respeito nós não exigimos, nós conquistamos, e conquistamos por um comportamento absolutamente exemplar, um comportamento leal. Vossa Excelência sempre teve com todos os colegas, com as equipes com que trabalhou, com todos os servidores, com os advogados. E por isso, de um lado, nós estamos muito pesarosos de não mais contar com a presença de Vossa Excelência nas sessões do órgão especial. Mas, de outro lado, também o cumprimentamos, porque essa aposentadoria vai propiciar a Vossa Excelência finalmente ter um período de descanso que pode curtir com a família e se dedicar a outros afazeres da vida, porque a magistratura é uma carreira extremamente absorvente, né? Eu acho que na abertura do ano judiciário foi dito, e aqui, eu disse no discurso, que nós julgamos ano passado nada menos do que 9 milhões de processos. Esse foi o número do tribunal, o que dá uma sentença a cada 4 segundos. E isso faz com que nós, juízes, passemos dias e também finais de semana examinando os processos que estão sob o nosso escrutínio. Então, doutor Fábio, receba e leve o nosso abraço, o abraço de todos os colegas do órgão especial, e sentiremos muita falta de Vossa Excelência, do convívio diário, mas a amizade permanece, não desapareça, continue a frequentar aqui o tribunal com sua presença sempre agradável. Eu franqueio a palavra aos demais colegas que queiram saudar o desembargador Fábio Gouveia. Desembargador Campos Melo. Senhor presidente, eu gostaria de também homenagear o desembargador Fábio Monteiro Gouveia. Nós fizemos a carreira praticamente juntos, prestamos o mesmo concurso, e eu já o conhecia desde que ele tinha 14 anos de idade. Tanto assim que ao ver que ele estava prestando o concurso, sabedor que ele era morador de Taubaté, eu o convidei para pernoitar na minha residência na véspera do exame oral que nós iríamos fazer. Depois disso, por coincidência, fomos ambos aprovados juízes substitutos em Campinas. Fomos juntos para Campinas exercer jurisdição como juízes substitutos.
passamos por outras comarcas, tornamos a nos encontrar em Osasco. E lá nós compartilhamos as agruras da jurisdição criminal naquela época em uma comarca muito conturbada. Também, embora criminal, estava o nosso colega de concurso, aqui presente também, o desembargador Tarcísio Viana Cotrim. Depois dessa fase de Osasco, viemos para São Paulo e fomos convocados numa emergência. Eu estava numa vara civil, para a vara das execuções criminais. Houve uma crise na vara das execuções criminais e foi montada uma task force, da qual ambos também fizemos parte. E lá o desembargador Fábio Monteiro Gouveia acabou assumindo a gestão da vara e mostrou-se um administrador excelente, muito eficiente, soube reestruturar a unidade e o motivo daquela crise foi debelado, foi superado e prosseguimos. Promovemos-nos no mesmo dia para o Tribunal de Alçada, para os tribunais de alçada. Ele fez carreira no crime e eu fiz no João Mendes no civil. Só que eu fui promovido para o Tribunal de Alçada Criminal e ele para o primeiro Tribunal de Alçada Civil. Mais ou menos meia hora depois, nós acertamos uma permuta. E do criminal eu fui para o primeiro e ele foi para o criminal, onde se destacou novamente. Tudo isso, e depois ele teve a desventura de me ver sentado ao lado dele aqui no órgão especial. Eu com meu proverbial bom humor e ele teve que me aturar esse tempo todo. Então eu o conheço muito bem, conheço o ser humano, conheço o juiz e só posso tecer considerações elogiosas. Desejo que ele seja muito feliz nessa nova fase da vida, mas digo também que ele fará muita falta, por ser um magistrado excelente, exemplar, de trato liano e que merece todos os elogios. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Campos Melo. Desembargador Ademir Benedito. Demais desembargadores, eminente corregedor, eminente vice-presidente, eu quero endossar as palavras ditas por Vossa Excelência, pelo eminente desembargador Gastão, e registrar também o meu carinho, meu abraço, meu respeito pelo desembargador Fábio Gouveia, que também é nosso colega de concurso, ingressamos juntos na magistratura. Nós ficamos muito felizes pelo encerramento da carreira de Vossa Excelência, do desembargador Fábio, que Vossa Excelência honrou até o fim. Então é uma carreira que só merece elogios, exemplar e que fica para os futuros magistrados. Parabéns, desembargador Fábio, e a todos os seus familiares. Obrigado, desembargador Ademir. Desembargador Valdir Noivo. Senhor presidente, meus cumprimentos dos demais colegas presentes, na pessoa de Vossa Excelência, o Ministério Público, senhores servidores e todos aqueles que estão aqui presentes. Eu também não posso deixar de manifestar, eu conheci o desembargador Fábio Gouveia em 1988, quando eu cheguei aqui na capital, na vara das execuções criminais, onde eu fui maravilhosamente recebido por ele e pelo Chico Bruno, que está aqui presente. E só posso endossar tudo o que foi dito. Colega maravilhoso, amigo, leal, agregador, né, conciliador, e também tive o prazer de trabalhar com ele na 10ª Câmara Criminal, onde ele esteve até pouco tempo. Um grande colega, um grande julgador, e nós da 10ª Câmara Criminal pensamos em entregar a ele um mimo por conta dessa passagem dele prolongada, ficamos lá alguns anos, e não tivemos a oportunidade de fazer isso na 10ª Câmara, onde ele não está mais. E eu ontem não tive como comparecer à última sessão dele, eu estava, né, dando aulas pela manhã, mas eu tinha certeza que nos encontraríamos aqui. E então eu fiz um pedido especial ao nosso querido Chico Bruno, que se puder agora fazer a entrega de uma placa ao querido colega Fábio Gouveia.
Era isso que eu tinha a dizer. Fábio, por favor. Edição, né? Edição. Muito obrigado, desembargador Valdir. Desembargador Mário de Vienne. Senhor presidente, saúdo Vossa Excelência, todos os demais colegas, os ilustres representantes do Ministério Público, senhores advogados, colegas, juízes, senhores servidores. Eu não poderia deixar de me associar a essas justas homenagens ao Dr. Fábio Gouveia, que conheço há cerca de 4 décadas, desde quando trabalhávamos juntos no Palácio Mauá, era o Fórum Criminal, e depois como integrante da equipe da Vara das Execuções Criminais, a que o Dr. Gastão aludiu, e ele lá depois foi coordenador, e vivemos ali bons momentos, eram mais de 10 juízes, e o Dr. Fábio Gouveia coordenou aquela equipe com maestria, com muito bom humor, e de lá frutificou uma grande amizade entre todos ali que participaram daquela turma da Vara das Execuções Criminais, inclusive o Dr. Chico Bruno, o nosso ex-presidente Fernando Torres Garcia, o Tarcísio também, e tantos outros que lá judicaram, o Dr. Augusto Siqueira, o Dr. Valdir. Tivemos ali, até o Varjão participou, né, Varjão? Tivemos ali uma vivência muito agradável, e o Dr. Fábio, um magistrado de escola, que vai deixar muitas saudades em todos nós, uma pessoa fácil de tratar, amiga de todos, e um juiz criminal, né, que se especializou nessa área. Atuamos juntos também no TACRIM, e sempre atuou com maestria e retidão. Por isso, senhor presidente, fica aqui o meu abraço ao Fábio, que você seja muito feliz nessa nova etapa da sua vida, junto aos seus entes queridos. Um forte abraço. Obrigado, desembargador Mário. Desembargador Paulo Aróis. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento a todos os demais, e além de ratificar as palavras ditas ao nosso amigo Fábio Monteiro Gouveia, o Fábio eu conheço um pouquinho mais, talvez em tempo, do que a maioria dos que aqui estão. Talvez há 6 décadas. Eu fui morar em Taubaté, e em Taubaté nos tornamos amigos e cursamos a mesma faculdade durante 4 anos. Formamos juntos, né? Fábio prestou concurso para delegado de polícia, ingressou no primeiro concurso, eu em seguida fiz também, passei como delegado de polícia, e tivemos carreiras paralelas, eu no Ministério Público, o Fábio na magistratura. E há 20 e poucos anos voltamos a nos encontrar quando vim para esse colhendo o Tribunal de Justiça pelo 5º do Ministério Público. E eu não poderia deixar de homenagear a Fábio. Amigo, colega, inteligente, capaz, e que sempre demonstrou esse afeto à sua família e aos amigos. Então, Fábio, em nome da nossa faculdade, eu desejo que você tenha sucesso daqui por diante também, tal como teve no seu passado. Meus parabéns. Muito obrigado, desembargador Paulo. Desembargador Destino Taranjo. Senhor presidente, boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, na pessoa de Vossa Excelência, a todos os integrantes do Egrégio Órgão Especial, senhores procuradores, subprocuradores de Justiça, senhores advogados, advogadas, senhores servidores, os familiares do Fábio, os convidados presentes. Eu quero aderir expressamente às homenagens que estão sendo feitas ao desembargador Fábio Gouveia, embora seja um pouco mais novo que ele na magistratura, conhecido antigo, primeiro do meu irmão, na minha família do Vale do Paraíba. Meu irmão Ivan era promotor de justiça no Vale, conheceu o Fábio antes de mim. Eu conheci em 1987, quando vim para São Paulo. O Fábio era o coordenador do DECRIM, na época o Vara das Execuções Criminais,
e eu fui trabalhar no DIPO, que era no mesmo prédio, sob o comando do Vanderlei Aparecido Borges, que era o coordenador do DIPO, quando eu conheci o Fábio. Um grande juiz, um grande homem, um cavalheiro educado, sempre de bom humor, acolhedor, e ao longo de todos esses anos tive contato com o Fábio, embora ele estivesse atuando na área criminal, mas sempre um carinho muito grande por ele, porque sempre foi um cavalheiro, um grande amigo, a quem eu sempre considerei muito. Então, queria aderir expressamente a essas homenagens, desejar ao Fábio muito sucesso nessa nova fase, possa aproveitar, ter mais tempo para se dedicar à família e atividades particulares. Um grande abraço a você, Fábio, seja muito feliz. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Eu que agradeço, desembargador Deste. Desembargador Jarbas, tem palavras. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, bem como os demais integrantes do Conselho Superior da Magistratura, presidente Francisco. Eu não poderia deixar de fazer também o meu registro em homenagem ao desembargador Fábio. Claro que é uma amizade não tão longeva, mas o Fábio é uma pessoa muito querida, a convivência no órgão especial sempre foi muito, muito, muito agradável. Fábio é uma pessoa boníssima e eu, do fundo do coração, Fábio, desejo que o seu horizonte daqui para frente existam apenas coisas que façam bem ao seu coração. Receba o meu abraço e a minha admiração, Fábio. Muito obrigado, desembargador Jarbas. Eu passo a palavra agora ao doutor Nilo Espínola Salgado Filho, doutor procurador de Justiça. Cumprimento o doutor Francisco Loureiro, digníssimo presidente desse egrégio Tribunal de Justiça, Luiz Francisco Aguilar Cortez, digníssimo vice-presidente, desembargadora Silva Rocha, digníssima corregedora, todos os integrantes desse órgão especial e as demais pessoas que aqui estão para essa homenagem. O Ministério Público, evidentemente, não poderia deixar de trazer algumas palavras, saudar o desembargador Fábio Gouveia. Eu não tenho 50 anos de trabalho, mas tenho 40 anos e muito tempo dispensado ao segundo grau desse tribunal e esse órgão especial. Como eterno estudante, a gente percebe que esse órgão especial é uma escola permanente. É um prazer, é uma satisfação sempre trabalhar perante esse órgão especial. E Vossa Excelência, o Ministério Público deixa aqui as homenagens, presta as homenagens pela sabedoria e pela serenidade, né, das decisões que aqui são tomadas. São essas as palavras do Ministério Público, repito, reitero, as homenagens ao desembargador Fábio Gouveia. Muito obrigado, presidente. Eu agradeço as palavras do Nilo, que falou em nome do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu passo a palavra ao nosso homenageado, desembargador Fábio Gouveia. Boa tarde a todos. Senhor presidente Francisco Loureiro, senhor vice-presidente Luiz Francisco Cortez, senhora corregedora-geral Silvia Rocha, senhores procuradores aqui presentes. Agradeço todos os amigos de longa data, agradeço a todos a presença e as palavras gentis que eu ouvi. Senhores, meus queridíssimos funcionários desta casa e do meu gabinete aqui presentes. Esta é a minha última sessão no órgão especial e no TJ. Aqui deixo o meu legado e meu coração. São 48 anos de emoção, histórias de todos os tipos, engraçadas e tristes. Aprendi muito. Agradeço aos meus pais, Nina e Léo, com quem fui feliz e tive ótimos exemplos. Aos meus irmãos, Fátima e Marcelo, a Silvia Mello, minha mulher aqui presente, cujo amor é meu grande incentivo.
Agradeço aos meus filhos, Marco Fábio, Fernanda e Raul. Ao meu enteado Paulo de Tarso, a quem considero como filho. Ao meu genro Maurício, às minhas noras Tatiana e Daiane, e aos meus netos Luiz Henrique, Sara e Luísa. Sem eles, minha vida seria menos doce. Sempre incentivei meus funcionários a galgar novos horizontes, e o sucesso deles me enche de orgulho e satisfação. Juízes, promotores, defensor público, ou funcionário, ou altos funcionários do TJ, a presença deles hoje me envaidece. Estão todos aqui, graças a Deus. Eu destaco que o órgão especial tem hoje nada menos que 5 desembargadores do 143º concurso de ingresso. Ademir Benedito, Gastão Campos Melo, Tarcísio Cotrim, Álvaro Torres, este que vos fala, e Manuel Matheus Fontes. Nada mal, não é mesmo? Agradeço a todos as generosas palavras com que fui brindado hoje e também a placa. Como o Gastão destacou, somos amigos desde sempre, pertenço à família, fizemos o mesmo concurso. A ele devo, entre outras coisas, ótimas indicações de leitura, música e cinema, além daquelas pertinentes ao direito. Agradeço também a gentileza com que sempre fui tratado no TJ por colegas e funcionários. Tive a sorte de ver o TJ presidido por colegas e amigos como Geraldo Pinheiro Franco, Ricardo Anaf, Fernando Torres Garcia e Francisco Loureiro. A eles muito devo e agradeço por tudo que recebi. É isso, senhor presidente. Dizem que os discursos de despedida devem ser breves e objetivos. É o que eu sempre tentei fazer nos meus votos também. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Fábio. Bom, então eu agradeço a presença de todos os familiares, demais amigos do vereador Fábio aqui presentes e daremos continuidade, então, à nossa sessão de julgamento. E nós temos ainda hoje mais 2 homenagens que faremos em razão da última sessão, neste Códen do órgão especial, dos desembargadores Luiz Fernando Nishi e Jarbas Gomes, em razão do término do mandato, que ocorre exatamente no dia de hoje, dia 11 de março. E eu quero dizer a ambos, o vereador Jarbas, o vereador Nishi, que ficaram aqui por 4 anos, foram eleitos e foram reconduzidos pelo excelente trabalho que realizaram no primeiro biênio e que foi renovado também no segundo biênio. Eu quero dizer que Vossas Excelências honraram as funções para as quais foram eleitos pelo Tribunal Plenário, com uma atividade sempre propositiva, sempre profícua, com votos de excelente qualidade, de tal modo que muito farão falta a este plenário, a esse Códen do órgão especial, a saída de ambos, e que serão, isso é natural, essa renovação faz parte do órgão especial, pelos novos colegas eleitos que integrarão, a partir da próxima sessão, este órgão. Mas, de qualquer modo, eu quero deixar o meu abraço e a minha homenagem a cada um dos senhores pelo exemplar trabalho que realizaram enquanto aqui estiveram. Muito obrigado. Vereador Jarbas. Presidente, de forma muito breve, eu gostaria de agradecer
ao Tribunal Pleno, a todos os colegas que confiaram, né, para que eu os bem representasse aqui no órgão especial, e assim procurei fazê-lo durante esses 2 mandatos que me foram conferidos. Então eu quero agradecer imensamente ao Tribunal Pleno, quero agradecer também aos servidores desta casa, todos foram sempre muito gentis, muito atenciosos, e eu quero agradecer especialmente à Secretaria da Magistratura, ao setor administrativo e jurisdicional, enfim, a todos os servidores que de uma forma ou de outra colaboram e com o seu trabalho nos auxiliam a funcionar efetivamente este órgão especial. Eu quero agradecer também ao desembargador McCracken, Roberto McCracken, presidente da seção de Direito Privado, que eu tenho a honra de tê-lo como amigo, desembargador Solimene, Roberto Caruso Solimene, amigo muito admirado, a desembargadora e presidente Luciana Bresciani, presidente da minha seção, para nossa honra, não é? Quero agradecer ao desembargador Monerá, que também aqui esteve exercendo aqui o mandato, ao presidente da Ação Criminal Francisco Bruno também, que uma figura muito querida, e agradecer, presidente, a todos os integrantes desse seleto órgão especial. Eu considero que a busca do conhecimento, presidente, o aprendizado é um caminho, e certamente Vossas Excelências, integrantes deste órgão especial, possibilitaram que esta travessia, que essa trajetória fosse feita de maneira muito tranquila, pela generosidade, pelo acolhimento e pelas lições que aqui recebi. Certamente, estar no órgão especial foi a experiência mais enriquecedora e mais extraordinária da minha carreira. Quero também, presidente, dizer que é uma honra tê-lo à frente da presidência desta corte. Eu só lamento que tenha sido a minha participação neste órgão especial, neste momento em que Vossa Excelência conduz os rumos do nosso tribunal, tenha sido tão breve. Mas eu não tenho, presidente, como dizer que é uma pena que os melhores momentos, os bons momentos, terminem cedo demais. Mas eu quero agradecer mais uma vez imensamente a todos e desejar aos colegas que nos sucederão, desembargador Nishi, que também hoje deixa o órgão especial, uma honra enorme trabalhar com Vossa Excelência, desembargador Renato, também da mesma forma que hoje é aniversariante, né? Renova aqui os parabéns e o desejo de continuidade exitosa no seu trabalho aqui desenvolvido, e também ao desembargador Oswaldo Luiz Palu, meu amigo há mais de 3 décadas, e eu tenho certeza que bem representará. Presidente, muitíssimo obrigado. Colegas, foi uma honra. Muito obrigado. Desembargador Jarbas, muito obrigado pelas palavras gentis. Eu passo a palavra ao desembargador Luiz Fernando Nishi.
Senhor presidente, também cumprimento a todos os presentes e dizer também, não poderia deixar de proferir algumas palavras de agradecimento por esses 4 anos de atuação nesse colendo órgão especial e assim acontecendo numa situação até bastante feliz pelo fato de ter também a homenagem ao querido Fábio Gouveia, com quem também tive a oportunidade de trabalhar, ainda como substituto no DECRIM, por vários anos ali permaneci, e lá também a amizade que tenho com vários integrantes deste colendo órgão especial, Aldir, Mário, vários que passaram pelo DECRIM e no mesmo período em que eu estive. Também o Chico Bruno, Francisco Galvão Bruno, que também é uma alegria revê-lo. E é nesse clima de alegria, de desejo de muita felicidade, os novos rumos que são tomados, também é motivo de agradecimento. É uma honra imensa ter participado deste colendo órgão especial, e o agradecimento não só à compreensão, à paciência e o aprendizado que sempre se faz aqui nas nossas sessões do órgão especial, e é isso que eu vou carregar na minha carreira também, sempre com esse intuito de contribuir e participar. É uma honra muito grande encerrar esse meu 2º mandato no órgão, com a certeza de que os sucessores assim farão com o mesmo brilho, com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Agradeço também aos servidores desse órgão, sem os quais não teríamos esse apoio todo e a tarefa de bem representar a confiança que o Pleno nos depositou. Então, nesse momento, é um momento de agradecimento a todos e de uma forma bastante simples e singela, é esse o sentimento que eu expresso nessa minha despedida também. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador. Desesperando Nish. E eu vou suspender a sessão por 5 minutos, porque nós tiremos tudo de uma foto com o desembargador Fábio. Sem isso, não seria completa a homenagem com todos os integrantes do órgão especial. Ok? Em seguida, retomaremos a sessão. Bom, dando continuidade à sessão, vamos então agora na parte administrativa, na pauta administrativa, manifestar votos de pesar pelo falecimento do senhor Douglas Jorge, pai do excelentíssimo doutor Sérgio Augusto Faria Jorge, de Direito da 2ª Vara Criminal de Araraquara, ocorrido no dia 4 de março, e votos de felicitações pela aposentadoria do desembargador Luiz Carlos de Carvalho Moreira, ocorrido a partir de 9 de março. Vamos em seguida aos blocos de julgamentos, e os blocos de julgamento são os seguintes: ações diretas, número 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Agravo, números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Conflitos de competência, 8, 9, 10, 11, 56 e 57. Conflito de jurisdição, número 12. Embargos de declaração, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. Incidentes de arguição de inconstitucionalidade civil, 45 e 46. Mandado de segurança, 47, 48, 50, 51 e 52. Reclamação número 53. Habeas corpus número 60. Medida investigatória número 61. E ratificações de liminar 13, 14, 28, 31, 32 e 34. Eu comunico aos colegas que essas ratificações de liminar,
que são de algum modo uma nova categoria que nós não tínhamos até o ano passado, a partir da próxima sessão, elas virão na pauta, né, numa classe separada e não misturada com os agravos que são recursos voluntários, né, para facilitar o julgamento de todos. Algumas intercorrências. Adiado a pedido do desembargador Afonso Faro Júnior, o processo desse número 7 da pauta, de relatoria do desembargador Paulo Airosa. Sobra do desembargador Jarbas Gomes, o número 29 da pauta. Retirado de pauta para cumprimento de sentença, o número 35, relator do desembargador Alexandre Lazzarini. E permanece adiado a pedido do desembargador Alexandre Lazzarini, o número 59 da pauta, relator o desembargador Décio Notarangeli. Essas são as intercorrências e antes de dar continuidade à sessão, eu vejo aqui que há um pedido de decisão oral do número 30 da pauta. O número 30 da pauta é uma ADI em que há uma ratificação de liminar, relator do desembargador Figueiredo Gonçalves, número 2359-473. Eu vejo aqui sentado o doutor Luiz Antônio Alves de Souza. Doutor Luiz Antônio, deixa eu só comunicar ao senhor o seguinte, nós temos decidido que nesses casos específicos em que há ratificação de liminar, não há um recurso voluntário, não há um agravo regimental ou um agravo interno por parte do interessado, nós não temos admitido as sessões orais, que o caso ingressa como mera preferência. E eu indago dos meus colegas se nós manteríamos esse entendimento que foi ratificado, aliás, na última sessão. Fica mantido? Então nós julgaremos o caso como simples preferência, mas indeferido o pedido de manifestação oral da tribuna, correto? Pois não. Sim. Doutor Antônio, muito obrigado. Doutor Antônio realmente é um advogado antigo, filiado ao IASP e realmente é um advogado que sempre exerceu com muito brilho, com muita competência o seu ofício. Muito obrigado, doutor Antônio. Bom, vamos agora à pauta da sessão administrativa da órgão especial e comecemos pelo número 1 da pauta, que é o processo 021 00021 391. E é um recurso em expediente administrativo, relatora desembargadora corregedora-geral, desembargadora Silvia Rocha, e é um recurso interposto por Diego Luiz dos Santos de Almeida Titara, contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos, com fundamento no artigo 9º para a segunda resolução 135/2011 do CNJ. O interessado é o magistrado Dr. Marcelo Otaviano de Junqueira, juiz de direito da segunda vara civil de Atibaia. Governadora Silvia Rocha tem a palavra. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, representantes do Ministério Público, todos os presentes. Trata-se de recurso administrativo contra arquivamento de reclamação disciplinar oferecida contra magistrado. A matéria suscitada tem natureza exclusivamente jurisdicional e a solução, portanto, deve se dar no mesmo âmbito. O reclamante assistente técnico da autora em processo judicial questionou a capacidade técnica de perito judicial nomeado para trabalho de natureza atuarial. Ocorre que o perito nomeado está habilitado para a realização de perícias atuariais e esse assunto pode ser debatido e resolvido no próprio processo judicial, ausente indício de afronta a deveres funcionais da magistratura. E a aventada negativa de atendimento técnico urgente ao assistente da parte, assim como a alegação de tratamento assimétrico em relação ao perito judicial, não alteram a conclusão de arquivamento do expediente, porque tais circunstâncias não foram demonstradas
observando-se ainda que as petições apresentadas pelo reclamante no processo foram devidamente apreciadas pelo magistrado. O arquivamento foi ratificado pela Corregedoria Nacional de Justiça e o meu voto nega provimento ao recurso. A eminente relatora propõe seja negado provimento ao recurso. A questão está em discussão. Por unanimidade de voto, negaram provimento ao recurso. O número 2 da pauta é o processo número 0000050 e também é um recurso em expediente administrativo de relatoria da desembargadora Corregedora-Geral, desembargadora Silvia Rocha, e é um recurso interposto pela doutora Regina de Rosa, advogada, contra a decisão que determinou o arquivamento dos autos numa representação disciplinar, e a magistrada interessada é a doutora Érica Regina Comeneiro Coimbra, juíza de direito da 7ª Vara da Família de Seções da Comarca da Capital. Doutora Silvia Rocha, desembargadora Silvia Rocha, tem a palavra. Senhor presidente, é recurso administrativo contra arquivamento de reclamação disciplinar oferecida contra a magistrada. A reclamação foi arquivada por falta de interesse quanto à alegação de excesso de prazo, tendo em vista que há expediente próprio a monitorar a regularidade do inventário indicado pela recorrente, bem como em razão de alegações relacionadas à matéria de natureza estritamente jurisdicional. O recurso, na realidade, repisa teses e argumentos referentes a outro expediente, cujo número eu menciono no voto, ou matérias de cunho estritamente jurisdicional atinentes à litigância de má-fé, descumprimento de decisões preclusas, deliberações a respeito do conteúdo de uma partilha e ao cancelamento da distribuição de cumprimento de sentença, afastando-se, portanto, do âmbito de competência da Corregedoria Geral de Justiça, que se limita à apuração de infrações a deveres da magistratura. O arquivamento foi ratificado também pela Corregedoria Nacional de Justiça e o meu voto nega provimento ao recurso. A eminente relatora nega provimento ao recurso. A questão da discussão. Por votação unânime, negaram provimento ao recurso. O número 3 da pauta é uma minuta de resolução que dispõe sobre o remanejamento da Vara Criminal do Foro Regional número 15, Butantã da Comarca da Capital, ainda não instalada, com cargo de juiz titular e ofício respectivo para a Vara Criminal da Infância e Juventude Infracional e Protetiva da Comarca de Embu das Artes, bem como especializando-se as 3 varas judiciais da referida comarca em varas cíveis. Essas são aquelas varas que foram criadas, não foram instaladas, e que a lei que as criou permite o remanejamento interno pelo tribunal. Não faz sentido que nós mantenhamos hoje uma vara criminal em foro regional, uma vez que elas estão esvaziadas pela violência doméstica, tratariam apenas de crimes de menor potencial ofensivo, e em Embu das Artes, a comarca que cresceu muito, e os próprios juízes propuseram a especialização da comarca, das varas, que eram todas cumulativas, com criação de varas cíveis e de uma vara criminal. Então, essa foi, nesse sentido, a minuta de resolução que passou pela Corregedoria, pela Presidência e pelo Conselho Superior da Magistratura. Estão todos de acordo? Aprovaram por unanimidade a minuta de resolução. O número 4 da pauta, de igual modo, é uma minuta de resolução que dispõe sobre o remanejamento da competência das varas judiciais da comarca de Arujá, para que os procedimentos do Tribunal do Júri passem a tramitar exclusivamente pela primeira vara judicial local, tanto na fase anterior à pronúncia quanto na fase de julgamento pelo Conselho de Sentença, com redistribuição do acervo. Aqui, mais uma vez, houve um remanejamento de competência, na comarca de Arujá especificamente. Os crimes contra a vida, até a fase de pronúncia, corriam em todas as varas. E após a pronúncia, eram encaminhadas à vara do júri. E por uma decisão que nós entendemos adequada, isso pode ocorrer desde o início, desde a fase da denúncia, já na primeira vara, que é a vara destinada ao júri. Todos de acordo? Então, por votação unânime, aprovaram a minuta de resolução. O número 5 da pauta é uma suspensão de distribuição de processo. É um ofício do desembargador Milton Paulo de Carvalho Filho, que é presidente da Comissão de Concurso de Títulos e Provas para ingresso à magistratura, solicitando em caráter excepcional a suspensão da distribuição de feitos, ressalvadas as prevenções, ao desembargador Marcelo Coutinho Gordo, membro suplente da comissão no período de 11/3
a 21/4 do corrente ano 2026. Houve decisão da minha letra, encaminhando ao órgão especial para ciência e deliberação, e eu justifico esse afastamento do suplente da banca, porque houve um pedido da presidência à banca para que a prova se encerrasse no menor prazo possível, tendo em vista a imensa carência de juiz em primeiro grau de que sofre o Estado de São Paulo. Em razão disso, o desembargador Marcelo Coutinho Gordo, que é suplente da banca, fará de forma conjunta com o desembargador titular, que é o desembargador Roberto Porto, a correção das dissertações e da sentença criminal para encurtar o tempo do certame. Por isso, ele ficará afastado apenas, então, somente durante o período em que ele corrigirá essas provas escritas, que são longas. Desembargadora Silvia, nós que participamos das bancas de concurso, são provas manuscritas em que normalmente são de 8 a 12 laudas manuscritas cada prova. É muito difícil, muito trabalhoso de corrigir. Estão todos de acordo? Então, por votação unânime, deferiram o pedido de afastamento. No mais, nós temos o número 6 da pauta, é a indicação para provimento de 2 cargos de juiz de direito à turma recursal da entrância final. E após o manifestado da Corregedoria Geral de Justiça, os indicados são os doutores Benedito Serra de Oliveira, juiz de direito da 12ª Vara Civil da Comarca de Ribeirão Preto, e doutora Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura, juiz de direito titular, da 2ª Vara do Foro Regional 3 Jabaquara. E permanece remanescentes de lista os doutores José Carlos de França Carvalho, juiz de direito titular 2 da 1ª Vara do Foro Regional 4 da Lapa, e doutora Cláudia Logobar de Campana, juiz de direito titular 1 da 16ª Vara Civil do Foro Regional 2 Santo Amaro. Estão todos de acordo? Então fica aprovada a remoção. O número 7 da pauta são as indicações de juízes para a entrância final, concurso esse que decorreu e que foi incluído às vésperas dessa pauta. E há uma peculiaridade nesse concurso, por recomendação da desembargadora Silvia Rocha, passou ontem na corredoria, há um pedido de renúncia do doutor Ângelo Márcio de Siqueira Passe, que foi juntado ao edital. E os demais, a lista fica integralmente mantida, tal como já passou pela corredoria e pelo Conselho Superior da Magistratura. Estão todos de acordo? Então fica aprovada a lista de indicação para promoção e remoção de entrância final. O número 8 da pauta são indicações para entrância intermediária. Cargo de direito de entrância intermediária já passou pela Corregedoria Geral e pelo Colendo Conselho Superior da Magistratura por votação unânime. Estão todos de acordo? Receberam a lista? Então fica aprovada as indicações para a entrância final. E o número 9 da pauta são as indicações para a entrância inicial. Provimento de cargo de entrância inicial. Também houve manifestação da Corregedoria Geral de Justiça e o processo passou pelo Conselho Superior do Conselho da Magistratura, que, em votação unânime, deliberou o encaminhamento a este órgão especial. Estão todos de acordo com a lista? Então fica aprovada a lista. No mais, o número 10 da pauta é uma minuta de resolução em que é instruída com pareceres de assessoria e uma decisão de minha letra que propõe uma minuta de resolução que regulamenta a implantação e governança e a utilização do Sistema Eletrônico de Informações, SEI, como sistema oficial de gestão eletrônica de documentos e processos administrativos no âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apenas uma palavra sobre isso. Nós sabemos que o sistema contratado pelo tribunal, que é o SAGE, está sendo gradualmente desativado e será substituído pelo EPROC. O cível já há essa migração. O criminal deve começar no final do ano, as fazendas públicas no segundo semestre, mas a parte administrativa, nós temos o SAGE-ADN, que é o programa que nós, na Corregedoria, na presidência e também nas presidentes de sessões, nós usamos como a nossa ferramenta do dia a dia.
E com a desativação do SAG, nós teremos que trocar de programa. O EPROC não tem um programa para a esfera administrativa do tribunal. E por isso, nós contratamos o SEI, que é um programa que é utilizado no Brasil inteiro, para substituir o SAG. E a proposta é para que haja a substituição gradual do SAG-EDM por esse novo programa de informática. Estão todos de acordo? Então, e a segunda parte da pauta administrativa, nós temos afastamentos de magistrados e magistradas, cuja lista já foi encaminhada previamente a Vossas Excelências. Então, encerrada a pauta administrativa, nós passaremos então à pauta judicial e daremos início com os pedidos de preferência formulados pelos advogados e, em seguida, aos pedidos de sustentação oral. E o primeiro pedido de preferência que eu aprego é o número 33 da pauta. O número 33 da pauta é o processo número 23.92.082, é uma ação direta de inconstitucionalidade, relator o desembargador Figueiredo Gonçalves, e pede preferência a doutora Thaís Silva Feitosa, que representa o autor prefeito do município de Elias Fausto. Desembargador Figueiredo Gonçalves, relator, tem a palavra. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e, na pessoa de Vossa Excelência, todos os demais colegas aqui presentes. Cumprimento também os senhores advogados, digno procurador de justiça, e passo a um resumo da minha liminar. Estes autos tratam de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo prefeito municipal de Elias Fausto, com pedido liminar, tendo por objeto uma lei municipal do município que autorizou o Poder Executivo a conceder direito real de uso de imóveis para fins de implantação de indústria e acrescenta parágrafo único estabelecendo que os requisitos são alternativos, alterando os requisitos previstos na Lei Municipal anterior, 2432, de 2007. Pois bem, senhor presidente, eu distribuí a cópia da liminar a todo o órgão especial e, por fim, eu concluí que de acordo com o que se infere da própria peça inicial da Procuradoria do Município, manejada em 11 de dezembro de 2025, houve sanção tácita do projeto de lei pelo senhor prefeito municipal, e assim não apresentou insurgência expressa ao texto de lei, reclamando vício de inconstitucionalidade naquela oportunidade. Agora, 7 meses e vários dias depois, ele quer que seja deferido a liminar por este tribunal para a suspensão da lei então votada. Eu entendi que, desta forma, não resta caracterizado, neste momento, o perigo ir embora, pois ausente a urgência da medida, razão pela qual eu estou indeferindo a liminar requerida. Contudo, a escritura de doação do terreno alega-se que estava sendo lavrada, e por isso eu deferi apenas parcialmente a liminar para impedir que seja lavrada qualquer escritura pública facultada pela lei ora impugnada. Portanto, eu neguei a liminar no sentido de suspender a eficácia da lei, mas dei-a parcialmente para impedir a lavratura da escritura impugnada, que depois será resolvido no mérito da decisão deste processo. O eminente relator propõe, portanto, a ratificação da liminar, a questão em julgamento. Todos de acordo? Então, por VU, ratificaram a liminar concedida pelo eminente desembargador relator. A próxima preferência da pauta é aquela anteriormente já anunciada, é o número 30 da pauta. E, mais uma vez, é uma ratificação de liminar. O número do processo é 23.59.473, número 30 da pauta, e o relator, mais uma vez, é o desembargador Figueiredo Gonçalves. O desembargador Figueiredo Gonçalves tem a palavra. Senhor presidente, eu também distribuí a cópia da liminar
E eu encontrei um precedente deste colendo órgão especial de relatoria do desembargador Campos Melo, numa situação idêntica, em que ele entendia que havia afronta à reserva de administração oriundo do princípio da separação dos poderes com a iniciativa feita pelo órgão parlamentar. E, portanto, à vista dos argumentos postos nestes antecedentes, eu deferi a medida liminar para suspender a eficácia da norma legal impugnada até a decisão final de mérito deste colendo órgão especial. Portanto, proponho a ratificação da liminar. O desembargador relator, mais uma vez, propõe a ratificação da liminar que concedeu. Todos de acordo? Então a liminar fica ratificada. Lembrando que a partir da próxima sessão nós faremos um bloco especial para essa classe das liminares ratificadas. Bom, nós passaremos agora às sessões orais e a primeira da tarde é o número 44, repito, 44 da pauta, é um HC criminal, número 2401177, de relatoria do desembargador Jarbas Gomes. E eu convido a doutora Giovana Moraes de Souza, que falará pelo paciente Aldécio Rogério Espelho. Doutora Giovana, por favor, suba a tribuna. Muito obrigado pela presença. Vossa Senhoria tem a palavra. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, eminentes desembargadores, componentes desse órgão especial, especialmente o Dr. Jarbas Gomes, relator do caso, a quem cumprimento pela última sessão nesse órgão especial, ilustre representante do Ministério Público, serventuários e demais colegas advogados, muito boa tarde. É sempre uma honra estar perante esta tribuna e essa não é a primeira vez que essa defesa comparece perante esse órgão especial para tratar desse caso. Em momento anterior, eu tive a oportunidade de sustentar oralmente perante esse colegiado para tratar justamente da legalidade das condições desse acordo de não persecução penal. E retorno hoje porque o que se observa no processo merece a atenção de vossas excelências mais uma vez. Retorno sobretudo, excelências, porque o que está em jogo aqui hoje não é meramente um acordo judicial, é algo maior. O que está em jogo aqui hoje é se uma decisão proferida por esse Tribunal de Justiça deve ou não ser cumprida no caso concreto. Esse caso, ele é bastante singular, excelências, e com todo respeito, ele é institucionalmente preocupante. Há uma decisão expressa desse tribunal que não produziu os efeitos que deveria ter produzido no caso concreto, e não por uma dúvida de interpretação, mas por uma resistência em cumprir essa decisão. Permita-me uma breve pontuação do caso para vossas excelências. O Ministério Público inicialmente reconheceu que o caso era compatível com a via negocial e ofertou uma proposta de acordo de não persecução penal em 5 salários mínimos. Essa proposta era viável e compatível com a situação financeira do paciente. Ocorre que, posteriormente, houve uma drástica mudança e passou-se a exigir aí como condição inegociável desse acordo a reparação integral do dano, que hoje está em um patamar milionário, situação completamente incompatível com a situação financeira do paciente. Essa defesa comprovou documentalmente essa impossibilidade financeira, inclusive a próprio pedido do Ministério Público. Só que o que acontece é que, diante disso, a situação foi então submetida ao Poder Judiciário, tendo então a 12ª Colenda Câmara de Direito Criminal acertadamente proferido a seguinte decisão, abre aspas, determinou o retorno dos autos ao Ministério Público de primeiro grau para reformular a proposta de acordo de não persecução penal, ajustando-se o valor da reparação do dano a um patamar minimamente razoável e compatível com a situação financeira do paciente, fecha aspas. Excelências, após uma decisão tão clara, com uma ordem tão direta, era natural de se esperar que a questão tivesse resolvida. Afinal, o tribunal reconheceu que a cláusula era manifestamente inexequível e determinou a adequação da proposta. Então, o que se esperava, na verdade, era muito simples, era o cumprimento dessa decisão, mas o que aconteceu na prática foi algo bem diferente. Ao invés de adequar a proposta, o Ministério Público simplesmente retirou o acordo da mesa e passou aí a sustentar que a via negocial não era mais suscetível a esse caso. Então, essa decisão que determinou a reformulação da proposta, na verdade, ela foi contornada por essa retirada da proposta de acordo. Ou seja, excelências, é exatamente aqui que surge o constrangimento legal que traz novamente esse caso à apreciação de vossas excelências, e eu acredito ser muito importante fazer uma delimitação do que está em discussão nesse habeas corpus.
A defesa não busca aqui abrir novamente a análise a respeito dessa cláusula de reparação do dano. Essa questão já foi enfrentada por esse tribunal. Então, esse tribunal já decidiu que a cláusula ela era desproporcional e que ela fosse readequada. Então, com a devida vênia, entende-se que essa questão já está superada no processo, já é coisa julgada. O que se pede aqui não é uma nova análise, o que se pede, na verdade, é algo muito simples, que a decisão judicial seja cumprida. E, com todo respeito, essa defesa entende que se o Ministério Público discordou dessa decisão da 12ª Colenda Câmara, que tivesse entrado com um recurso cabível e não esperado a decisão transitar em julgado para decidir que simplesmente não iria cumprir com essa decisão. Então, em vez de reformular a proposta, o Ministério Público ele simplesmente retirou a proposta, como se fosse possível, diante de uma decisão judicial, simplesmente se bater o pé e dizer, então não tem mais acordo. Ao retirar a proposta, excelências, tenta-se conferir uma aparência de discricionariedade ao órgão acusador, quando, na verdade, o que se revela é algo muito mais grave, que é uma recusa no cumprimento da ordem judicial. Não me parece que essa era a intenção do legislador. Admitir isso significaria admitir que o Ministério Público tem um poder de veto sobre as decisões judiciais. Se nós analisarmos o artigo 28A, no parágrafo 5º, nós veremos que cabe ao Poder Judiciário a análise da adequação, da legalidade, da necessidade dessas cláusulas do acordo. Então, esse controle ele existe justamente para evitar que hajam condições abusivas. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. O tribunal ele exerceu esse controle e determinou que as cláusulas eram abusivas, conforme a lei determina. Então, se o judiciário pode fazer esse controle, mas toda vez que o judiciário fizer esse controle, o Ministério Público pode simplesmente retirar a proposta, a pergunta que fica é, esse controle existe, de fato, excelências? No que esse controle se torna? Em uma mera recomendação? Em simplesmente uma formalidade? Porque foi exatamente isso que aconteceu no caso dos autos. Esse controle foi puramente simbólico, foi uma decisão que foi plenamente aí cabível de ser descumprida. Então, bastou o órgão acusador não concordar com a decisão judicial, ele retirou a proposta. O próprio Ministério Público já havia se manifestado e entendido que o acusado preenchia todos os requisitos do acordo. Então, agora ele sustenta que não cabe acordo nenhum no caso do meu paciente, do meu cliente. Então, a gente está diante de um comportamento que a gente conhece no direito como venire contra factum proprium, ou seja, um comportamento contraditório que viola a boa-fé objetiva. Para a defesa, a situação é muito simples de se resolver, uma vez que o próprio artigo 28A, o inciso 1º, fala da reparação integral do dano, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Ou seja, a própria legislação entende que muitas vezes a reparação integral do dano ela é materialmente inviável no caso, que foi exatamente o que ficou comprovado nos autos através dos documentos. E a gente bem sabe, excelência, sejamos honestos, que o direito penal ele não é um braço de cobrança fiscal do Estado. Eventual débito tributário permanece plenamente exigível pelas vias de execução fiscais próprias. Um último ponto que eu gostaria de colocar para a apreciação de Vossas Excelências é o entendimento recente dos tribunais superiores no sentido de que a recusa injustificada do acordo de não persecução penal, ela gera uma ausência de justa causa para a persecução penal. Então, se o Ministério Público já entendeu que os requisitos estavam cumpridos e já fez uma oferta, a retirada desse acordo agora, em nosso ver, ela é manifestamente ilegal. Então, é por isso, excelências, que no fundo o que se pede aqui é a restauração da legalidade, que essa decisão produza os efeitos que ela estava destinada a produzir, e que o Ministério Público reformule a proposta de acordo de não persecução penal em patamar minimamente razoável com a realidade financeira do paciente. E é por isso que essa defesa agradece e confia que a ordem será concedida para sanar esse constrangimento. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências. Nós agradecemos a manifestação da doutora Giovana e eu passo a palavra ao eminente procurador de justiça, doutor Nilo Espínola Salgado Filho. Bom, mais uma vez eu cumprimento a todos nesse tribunal. Eu, a princípio, não faria manifestação alguma, mas entendo necessária em razão da sustentação que a digna advogada acabou de fazer para esclarecer alguns pontos. O primeiro ponto é que não há decisão anterior determinando que o Ministério Público fizesse o acordo de não persecução penal, porque isso seria inconstitucional e contraria o sistema acusatório, como vem decidido esse tribunal reiteradamente, e como o Supremo Tribunal Federal decidiu na DIN, no julgamento da DIN, que tratou da nova lei que estabeleceu o acordo de não persecução penal,
permitido a retroatividade. Então, ponto 1, não há nenhuma decisão sendo descumprida, porque não há nenhuma decisão anterior determinando que o Ministério Público fizesse o acordo. O que ocorreu era a possibilidade, o Ministério Público foi compelido pela decisão anterior a apresentar uma proposta de acordo, o que foi negado pelo Ministério Público. Foi negado pelo Ministério Público porque, com todo respeito, a interpretação que tem sido feita aqui lhe parece equivocada. Quando a lei estabelece como um dos requisitos para a celebração do acordo, leio, reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, vírgula, exceto a impossibilidade de fazê-lo. Exceto a impossibilidade de fazê-lo, diz respeito aqui não à restituição do dano, mas sim à restituição da coisa à vítima. E mais, o Ministério Público não ofereceu nenhum acordo anterior. O Ministério Público tem o direito de exigir a reparação do dano. O crime é grave, o crime é de natureza tributária, o crime é de sonegação de milhões, e não teria sentido, né, que o Ministério Público, para celebrar o acordo, não exigisse a reparação do dano. A questão do controle jurisdicional, isso foi bem julgado, foi bem discutido e julgado no Supremo Tribunal Federal, no seguinte sentido: é evidente que os atos do Ministério Público sujeitam-se ao controle do Poder Judiciário, sob pena de macular o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional estabelecido no artigo 5º, inciso 35. O Supremo decidiu. Quando, de uma leitura do parágrafo 5º aqui mencionado, nós temos que, se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com a concordância do investigado e do seu defensor. Esse controle aqui pressupõe a existência do acordo. Essa regra, essa norma, esse preceito, ele pressupõe a existência do acordo, e não a interpretação de acordo com a qual o Poder Judiciário poderia compelir o Ministério Público, substituindo-o no sistema acusatório da celebração do acordo. E mais, e termino aqui, evidentemente que a recusa está justificada. A justificativa apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça é suficiente, é coerente, não desborda os termos da lei e não desborda a discricionariedade que a lei confere ao Ministério Público, repito, detentor do sistema acusatório. Então, a par do que já foi apresentado nas informações, encerro aqui a minha manifestação. Muito obrigado. Eu que agradeço a manifestação do digno Procurador de Justiça, doutor Nilo, e passo a palavra ao eminente relator. Muito obrigado, senhor presidente. Saúdo o eminente subprocurador-geral da Justiça, a ilustre advogada, a quem eu cumprimento também pela sustentação. Com respeito à intervenção feita pelo ilustre subprocurador-geral, muito adequada. Porque, na verdade, o remédio heróico não se presta para conferir interpretação ou extensão que a parte entende conveniente ao seu interesse. A argumentação desenvolvida pelo ilustre subprocurador-geral de Justiça se ajusta perfeitamente à realidade dos autos. É mais uma daquelas questões que nós já enfrentamos aqui inúmeras vezes, que é se o acusado tem direito subjetivo ou não à realização do acordo de não persecução penal. E nós temos entendido que não é direito subjetivo ou real. Neste caso, como explicitou o ilustre subprocurador-geral de Justiça, as condições foram estabelecidas, trata-se de um crédito
muito expressivo, né? Eu diria milionário, e que, convenhamos, uma proposta de 5 salários mínimos, de um débito de mais de 10 milhões. E há um detalhe: posteriormente a este fato tratado neste processo, em que se pretende compelir o Ministério Público a apresentar uma proposta que seja que se ajuste àquilo que entende correto o acusado, ele novamente veio a incidir em nova prática, não é? Relacionada ao não recolhimento de ICMS, também quantia expressiva. Então, na linha do que nós temos reiteradamente decidido aqui, não me parece que haja alguma abusividade no que foi proposto, e muito menos ilegalidade que estivesse a exigir, né, uma atuação do judiciário para afastar um constrangimento ilegal em decorrência deste comportamento processual do Ministério Público. Por isso, senhor presidente, eu estou propondo que seja denegada a ordem de habeas corpus. O relator propõe a denegação da ordem e a questão se encontra em discussão. Por votação unânime, o órgão especial denegou a ordem de habeas corpus. Eu agradeço a presença e a participação, doutora Giovana. Muito obrigado. O próximo da tarde é o número 49 da pauta, e é o mandado de segurança civil da comarca de São Paulo, número 2304499, e de relatoria do desembargador Figueiredo Gonçalves. E falará o impetrante em causa própria, Dr. Welton de Souza Maciel, a quem eu convido a ocupar a tribuna. Dr. Welton, por favor. Vossa Senhoria tem a palavra pelo tempo regulamentar. Muito boa tarde a todos. A minha questão é bastante simples. Ela se trata do concurso público e a possibilidade de isenção, uma vez que o Estado de São Paulo não tem legislação que permita a isenção por hipossuficiência. Então, no último exame da magistratura, por exemplo, não houve a possibilidade dessa classe de pessoas participar nessa modalidade. Já no retrasado houve. Então me parece que há um critério facultativo da parte administrativa do judiciário, e o que se replica também nos municípios e em todo o Estado, em diversos órgãos também. Ao contrário, na contramão do que a Constituição prediz com relação ao amplo acesso a cargos públicos e a isonomia, com a possibilidade de participação, entendo que a magistratura, principalmente do Estado de São Paulo, ela deveria ser a linha de frente dos direitos fundamentais, dentre os quais este, que agora está em discussão. Em todos os outros estados da federação, excelências, é a possibilidade de se fazer o concurso público da magistratura com isenção para as pessoas hipossuficientes, menos no estado de São Paulo, em que, por contradição, é o mais rico, né? E entendo que é importante para esse colegiado firmar uma jurisprudência para que se possibilite, não apenas no meu caso, porque eu estou fazendo minha autodefesa nessa questão, mas para que se possibilite futuramente outras pessoas também, nas mesmas condições, puderem participar com isonomia. É uma previsão constitucional e acredito que é extremamente relevante para o Estado democrático. Muito obrigado e como sustento. Eu agradeço a manifestação do eminente advogado e passo a palavra ao relator, desembargador Figueiredo. Senhor presidente, como já sustentou o nobre impetrante, ele pretendeu se inscrever no concurso de ingresso da magistratura e
o presidente da Comissão de Ingresso, nos termos da Lei 12.782 de 2007, determinou a redução da taxa de inscrição. Aquele diploma legal não prevê a isenção desta taxa. E ela estabelece alguns requisitos que são cumulativos para esta redução. E, embora não se possa dizer que o disclínio eleito seja o mais efetivo e abrangente, também não se pode negar que, de outro lado, a despeito disso, considerável parcela de cidadãos ainda assim está abarcada pelo benefício em questão, o que, em última análise, e sob o palio da reserva do possível, vai ao encontro dos primados constitucionais apontados pelo impetrante da exordial. Some-se a isso o fato de que há presunção de legalidade para todos os atos administrativos em geral, sobretudo quando em evidente consonância com a lei, como no presente caso. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado. E, por estas razões, eu indeferi liminar e também, no mérito, entendi de denegar a segurança, em face das razões expostas, nos termos do artigo 485, incisos 1, 4 e 6 do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, 5º da Lei 12.016 de 2009. E, nesses termos, eu proponho seja denegado o pedido. O eminente relator propõe a denegação do mandado de segurança, que a questão está em discussão. Por votação unânime, denegaram a segurança e eu agradeço a presença do eminente advogado. Muito obrigado. Bom, o próximo caso da tarde é o de número 54 da pauta. E o número 54 da pauta é um agravo interno de relatoria do desembargador Ademir Benedito, que foi retirado de pauta com pedido indicado vista pelo desembargador Noevo Campos. O julgamento ainda não se iniciou e é um agravo interno civil número 2363083. E, portanto, tem a palavra o eminente relator. Pois não, senhor presidente, na verdade são dois processos 54 e 55 exatamente iguais. O voto é o mesmo, não, desembargador? É o mesmo. Sim, senhor. Pode prosseguir, por favor. Nossa, pois não. Eu anoto impedimento do desembargador vice-presidente, aqui no caso concreto. Agravo interno, ação direta de inconstitucionalidade, referente a uma decisão que concedeu o pedido de liminar postulado pelo Ministério Público, que visa a suspensão da eficácia da norma contida no artigo 3º, inciso 1 da Lei 17.812 de 2022 do município de São Paulo, que institui adicional de periculosidade às guardas civis municipais. A manifestação é pela reforma da decisão, que eu não estou acolhendo, entendendo que foi por mim devidamente fundamentada, com todo respeito, e baseada no livre convencimento que tive sobre a matéria. Por essas razões eu estou mantendo a decisão recorrida e negando provimento aos recursos. O eminente relator propõe se negue provimento ao recurso de agravo. Com a palavra o eminente desembargador Valdir Noevo, que apresenta um voto divergente. Desembargador. Pois não, senhor presidente, renovo aqui meus cumprimentos a todos, ao ilustre relator. Eu só estou assim, apresentando uma nova perspectiva em relação a essa liminar, porque é uma lei que já vigora há praticamente 4 anos. E nós temos decisões aqui do órgão especial, há decisões do Supremo que, inclusive, remeteram para o juízo de retratação aqui, alguns casos de liminar.
no sentido de se preservar a lei até o julgamento da ADI. Eu estou aqui citando, inclusive, decisão do ministro Fachin, lá do Supremo Tribunal Federal, e eu tenho decidido assim os processos sob minha relatura. Eu distribuí o voto a todos, e então esse é o meu voto, senhor presidente. O meu voto é no sentido de se dar provimento aos recursos. São dois, né, que estão em julgamento. O presidente desembargador Novo Campos, ele propõe esse dê provimento a ambos os recursos. Há questões em contra discussão? Alguns desembargadores desejam se manifestar? Desembargador Alexandre Lazzarini, desembargador Néstor Tarange, desembargadora Silvia Rocha. Vamos aqui pela ordem. Vamos para a desembargadora Silvia Rocha, que se manifestou primeiro. Senhor presidente, o órgão especial tem decidido isso há algum tempo. Não há dúvida, e é unânime, de que esses adicionais são inconstitucionais. Então, no mérito, o órgão especial tem decidido unanimemente pela inconstitucionalidade. O que acontece aqui é que, no momento de apreciar o pedido liminar, nós estávamos apreciando no sentido de deferir a liminar, uma vez que a ordem é inconstitucional, e, ao final, será assim que julgaremos. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal passou a ter um entendimento de que, quando esse benefício vigora há muito tempo, e nós percebemos acordo há 15 anos, 20 anos, 30 anos, ele tem determinado que não se suspenda até o julgamento final. E nós passamos a decidir assim. Eu tenho vários casos em que eu havia até deferido a liminar e depois revoguei em razão dessa determinação. Mas o que acontece aqui, e o eminente desembargador Valdir Novo cita um agravo seu que nós julgamos recentemente, em 4 de março, no sentido de que a liminar foi indeferida. Mas aquele caso, ela estava em vigor, o adicional, há 15 anos, né? E assim tem sido, há 15, há 20, há 30. Neste caso aqui, são menos de 4 anos. Então, o que vai acontecer é que esse adicional vai continuar sendo recebido até o julgamento, e isso não será devolvido aos cofres públicos. Então, não obstante as minhas decisões anteriores e também deste órgão especial, eu entendo que, neste caso, esse lapso temporal não implica estar em vigor há muito tempo e portanto, já que nós sabemos que vamos julgar pela inconstitucionalidade, ou seja, procedente ação, não me parece que faça sentido manter o pagamento dessa verba inconstitucional durante o processo. Então, em razão desse lapso temporal breve em que está em vigor o adicional, eu, com o máximo respeito, acompanho o eminente desembargador relator. Desembargador Silvia Rocha, acompanha o eminente relator. Mais manifestações. Desembargador Alexandre Lazzarini. Desembargador Décio Tarange. Senhor presidente, eu inclusive trouxe um voto hoje que passou no bloco e envolve essa questão. O Supremo Tribunal Federal, o seu presidente, o ministro Edson Fachin, tem suspendido decisões do tribunal que tratam dessa questão, ao argumento de que a cessação do pagamento dessas vantagens para a Guarda Civil implica em risco para a segurança pública. E ele tem suspendido o cumprimento dessas decisões. Pelo menos a notícia que eu tenho é que é uma questão relativamente recente no Supremo Tribunal Federal. Então, eu já encampei isso no voto que eu trouxe hoje, acho que é o número 24 da pauta, que passou no bloco, modulando o reconhecimento da inconstitucionalidade com efeitos daqui 180 dias, que é o prazo para que a Prefeitura possa se adaptar a essa realidade e que não haja risco para a segurança pública local em função de
o guarda civil ficasse em 40%, 60% do salário que ele recebe há 4, 5, 10, às vezes 20 anos. Então, não se trata de uma inovação minha, mas eu adequei a posição que vem sendo adotada pelo Supremo em casos em que há pedido de suspensão da decisão proferida pelo órgão especial no tribunal. O desembargador Valdir Nuevo cita essas decisões de suspensão e eu, com a devida vênia, estou acompanhando a divergência, senhor presidente, com todo respeito, porque entendo que é caso de modular os efeitos seguindo a diretriz nova do Supremo Tribunal Federal. O desembargador Décio acompanha a divergência. O desembargador Alexandre Dallarini. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência e a todos os senhores desembargadores, senhoras desembargadoras. Eu justamente ia fazer a mesma observação que a desembargadora Silvia Rocha, em especial destacando justamente hoje o processo de número 24 da pauta do desembargador Décio. Me parece que nós temos aqui um fato incontroverso, que é a inconstitucionalidade da norma, e também gera-se o periculum in mora, que é, como bem destacado pela desembargadora Silvia, a possibilidade de pagamento de algo que se já reconhece e sabe, pela evidência das circunstâncias aqui, a inconstitucionalidade. Como ela lembrou, longos anos não podemos reconhecer como sendo os quase 4 anos. Então, devemos sim obstar aqui, se for o caso, que se coloque a partir de 120 dias, eu não me lembro como está aqui, mas, de qualquer forma, acompanho aquilo que foi exposto pela desembargadora Silvia Rocha para também manter a liminar deferida pelo desembargador Ademir Benedito. Então, desembargador Alexandre vota com o relator. Voto com o relator. Bom, alguém mais deseja se manifestar? Desembargador Gastão? Eu gostaria de acompanhar integralmente o raciocínio que foi desenvolvido pela ilustre desembargadora Silvia Rocha e, além disso, eu não entendo qual é o risco que decorre da concessão da liminar. Os beneficiados pela norma inconstitucional vão se rebelar? Vai acontecer o quê? Eu não estou vendo risco nenhum no fato de ser concedida essa liminar. Porque o fato de ser retirado da remuneração uma verba cuja origem é notoriamente inconstitucional não pode causar risco jurídico, salvo o melhor juízo. Eu acompanho o relator. O desembargador Campos Melo acompanha também o relator. Mais alguém deseja manifestar? Bom, então passemos então aqui a colheita de votos. Eu, com o devido respeito, também acompanho o voto do eminente relator. Eu conheço precedentes do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, de que eles têm concedido algumas liminares, é certo, mas com a seguinte ressalva. O Supremo Tribunal Federal ainda não examinou o mérito da questão. Não há nenhum julgamento de mérito. O Supremo Tribunal Federal examinando o mérito desses pagamentos adicionais que são inerentes ao próprio exercício da função. Então, eles têm julgado os agravos. E, no caso concreto, o nosso órgão especial já se posicionou de forma bastante consistente sobre o mérito dessas ações diretas e me parece que a liminar está sujeita a um duplo requisito, que é o periculum in mora, ter uma lei de 4 anos, mas, em especial, a fumaça do bom direito, que é essa liminar será ou não confirmada com a decisão final, diante daquilo que nós temos decidido. Todas as sessões, acho que as últimas sessões, essa matéria é recorrente. Não faria sentido conceder uma liminar para que nós acassemos ato contínuo. Por isso, o meu voto acompanha o do eminente relator. Também voto com o relator. Desembargador Luiz Francisco Aguilar Cortez. Senhor presidente, acho que nesse caso da Câmara Municipal... Está impedido. Desembargador Silvia Rocha já votou com o relator. Desembargador Daniel Coda. O relator dá também, né? Com o relator. Desembargador Vico Manhas. Com o relator. Com o relator.
Desembargador, bom, Ademir Benedito é o relator, desembargador Campos Melo já votou com o relator, desembargador Viana Cotrim. Data Vênia com o relator. Com o relator, desembargador Fábio, desembargador Figueiredo Gonçalves já se manifestou, né? Não. Ah, Matheus Fontes, desembargador Matheus Fontes. Eminente relator. Com o relator, desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, eu tenho dúvidas a respeito dessa questão, mas eu vim acompanhando a posição do eminente voto divergente e vou mantê-la. Desembargador Figueiredo vota com a divergência. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, eu acompanho o relator. O relator, desembargador Álvaro Torres Júnior. Com o relator, Data Velho. Com o relator, desembargador Mário Deviene. Com a devida vênia, senhor presidente, eu vou acompanhar a divergência. A divergência. Desembargador Luiz Fernando Nish. Com o relator Data Vênia. Com o relator, desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, respeitosamente com o relator, é assim que tenho decidido. Desembargadora Márcia Baroni. Com o relator, senhor presidente. Com o relator, desembargador Noevo já votou, desembargador Renato Zinara. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Afonso Faro. Respeitosamente, senhor presidente, com a divergência. Com a divergência, desembargador José Carlos Ferreira Alves. Respeitosamente com o relator, senhor presidente. Com o relator, desembargadora Flora Tossi Silva. Respeitosamente com a divergência. Com a divergência, e desembargador Paulo Airosa. Com o relator, senhor presidente. Com o relator. Então, por votação, por maioria de votos, foi mantida, então, a atenção do relator, que negava provimento ao recurso. Foram 17 votos favoráveis ao relator e 6 votos favoráveis à divergência. Desembargador Noevo Campos declara voto? Desembargador Valdir? Declara? Mais algum dos colegas declara? Declara voto vencido, desembargador Valdir Noevo. Esse é o resultado que se proclama. Os 54 e 55 são casos idênticos. O caso não há sentido de votarmos novamente a mesma questão. Não há nenhuma alteração. Querem votar novamente? Não. São casos absolutamente idênticos. Não há sentido em nós votarmos novamente a mesma questão. Bom, o último da pauta é uma ação direta de constitucionalidade, é o número 58 da pauta, é o processo número 22.03.501 e de relatoria do desembargador Alexandre Lazzarini, e que houve no período de vista do desembargador Noevo Campos, e eu também pedi vista naquela sessão. O julgamento não chegou a ser iniciado, não, desembargador Alexandre Lazzarini? Não, senhor presidente, aliás, só dando um esclarecimento, se possível eu retiro de pauta que tive conhecimento da divergência do desembargador Valdir, então estou reanalisando a questão e semana que vem, mantendo ou não o meu voto original, apresentarei novamente. Então é retirado de votos pelo eminente relator. Aliás, eu também, essa semana foi um pouco, tanto quanto conturbada. Eu havia pedido vista, mas não tive tempo de terminar os votos. Então, de qualquer modo, eu também pediria adiamento. Então, votamos ambos na próxima semana. Então, esse é o resultado. Fica retirado. Fica retirado ou como sobra, desembargador Lazzarini? Fica como sobra, né? Como sobra, já a próxima semana entra automaticamente em pauta. Fica como sobra. Ok? Então, não havendo mais nenhum caso em julgamento, eu agradeço a presença de todos os colegas, todos os servidores e declaro encerrada a sessão, sem antes eu dou a palavra ao eminente desembargador Campos Melo. Eu nem havia pedido a palavra, mas pelo jeito, o direito consuetudinário... É uma ratificação do aqui. Eu cumprimento Vossa Excelência pela serena e condução dos trabalhos. Muito obrigado a todos. Até logo.